Fala Crochê Lovers! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um tutorial aqui. E hoje nós vamos fazer essa blusa meia estação listrada com este fio aqui, que é um lançamento da Círculo. Eu vou contar mais sobre esse fio aqui e a lista de materiais, mas eu quero mostrar antes de pertinho essa blusa. Essa peça aqui, ela é um top-down de pala quadrada e olha que lindo essa textura deste fio in love, que ele tem esse aspecto que nós chamamos de textura bouclé. Ele é um fio que é todo 100% algodão, então a textura é aquele toque que a gente ama. Essa nossa blusinha, ela é mais ampla, você vai poder depois, se quiser adaptar mais comprida, com manga ou mangas mais longas também. E agora, vamos para a lista de materiais e depois o passo a passo. Bom, então o fio que nós vamos usar é esse lançamento da Círculo, que é o fio In Love, 100% algodão. Olha que embalagem mais fofa. 100 gramas, 156 metros e um tex de 641. Eu vou usar a cor doce de leite. Vou usar uma agulha de crochê 5 milímetros para tecer com esse fio, para não ficar muito apertado, nem muito frouxo. Então, vou usar a cor doce de leite para fazer uma das faixas do listrado. E eu vou estar usando a cor quartzo também nesse rosinha claro. Olha de perto aqui, o que a gente fala aqui dessa textura é o jeito da construção especial desse fio. Isso faz toda a diferença e dá um aspecto bem legal e diferente na nossa peça. Então aqui eu vou usar a agulha 5 milímetros, você vai precisar de uma tesoura e também, gente, fita métrica se você quiser e marcadorzinho vai ajudar. Aqui, o top-down de pala quadrada, literalmente a primeira parte, a gente vai fazer um quadrado desse jeito para começar a construção. A quantidade de correntinhas tá na tela para vocês e essa pala, ela vai servir para o começo de todos os manequins. Então, aqui a gente vai começar fazendo o total de correntinhas, que vai ser 92. Você faz o laço inicial, agulha 5 milímetros e vai fazer essa quantidade inteira num cordão bem grandão. Feito, então, as 92 correntinhas, você vai cuidar, ó, para a corrente não girar. Vai deixar ela sempre do mesmo lado e vai fechar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez, igual eu tô mostrando no vídeo. Passou o ponto baixíssimo, nós temos o cordão inicial sem torcer. Nós vamos aqui, então, começar a primeira carreira subindo as 3 correntinhas, porque a gente vai trabalhar nesse projeto todo pontos altos. Porém, este começo, a gente vai fazer metade da nossa quina. Então, fez as 3 correntinhas, vai no mesmo lugar que você fechou a carreira, que é o pé dessas correntinhas, e você vai colocar mais um ponto alto no mesmo lugar. É assim mesmo, o nosso começo ele vai ser assim. Porque eu estou fazendo metade da quina, e quando eu der a volta na carreira, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai finalizar. A partir da nossa próxima base, a gente vai fazer ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha. Então, depois que você fez esse início, você vai iniciar a contagem a partir da primeira base e vai fazer 22 pontos altos seguidos, usando, né, os 22 pontinhos de base. Sem contar o primeiro que a gente começou, a partir do próximo, você vai fazer 22 pontos altos. Chegou no 23º aqui, a gente vai fazer a quina. Então, eu vou trabalhar um ponto alto, um segundo ponto alto no mesmo lugar, ó, bem aqui, ó, no mesmo buraquinho de base. Uma correntinha e mais 2 pontos altos, tudo no mesmo lugar, ou seja, tudo naquela 23ª correntinha que a gente começou a contar depois do comecinho que a gente fez ali. O que eu chamo de quina é que vai ficar literalmente uma quina de 90 graus. A partir da próxima base, você vai iniciar a contagem de novo. Então, aqui vai ser o 1, a próxima base vai ser o 2, o 3 e assim por diante, até você fazer de novo 22 pontos altos na contagem que se reiniciou e na 23ª você vai fazer esse conjunto que eu acabei de mostrar de quina. Inicia de novo, faz as 22 correntinhas e na 23ª a quina. Você vai seguir, dá essa volta até a gente chegar onde a gente começou. E aqui a gente vai terminar essa quina do início, ou seja, eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, no pé das correntinhas que a gente iniciou, vai fazer um segundo ponto alto, e ao invés de fechar a carreira com uma correntinha, eu vou laçar, vou vir na 3ª correntinha de subida, insiro a minha agulha, trago o fio para frente e vou ter 3 alcinhas na agulha. Laço de novo e tiro todas as alças. Isso daqui é um fechamento com um meio ponto alto na 3ª correntinha de subida. Desse jeito, a peça vai ter que estar assim na primeira carreira,
4 quinas, 4 cantos, 4 lados do quadrado. Próxima carreira, a gente sobe as 3 correntinhas e, ó, nesse buracão de quina, eu vou fazer mais um ponto alto. Paro aí, porque eu fiz metade dessa quina e vou completar quando eu terminar a carreira. A partir de agora, ó, você vai, em cima de cada ponto alto da carreira de baixo, fazer um ponto alto sobre ele. Então, você vai pegar na pega ali da base e vai fazer um ponto alto para cada pontinho alto da carreira de baixo. Você vai seguir fazendo isso até você chegar no buraco da quina da sequência. Então, você vem fazendo ponto alto até você terminar, ó. Vai fazer um ali, um aqui e vai parar aonde chegar nesse buraco de quina. Cheguei aqui, eu vou fazer o conjunto da quina colocando a agulha nesse espaçamento. Qual que era o conjuntinho? Eu vou fazer 2 pontos altos seguidos, coloco o segundo, faço uma correntinha, que é o que vai formar esse espaço do buraco da quina, e de novo no mesmo lugar coloco mais 2 pontos altos. Essa é a sequência da nossa quina, ficando, ó, o ângulo de 90 graus o cantinho. E agora a gente segue, ó, faço um ponto alto na cabeça do próximo, ou seja, na próxima base, e vou fazendo um pontinho alto para cada base, por toda essa outra lateral, até eu chegar na quina, repito o conjunto, faço isso por toda essa volta. Praticamente é isso, como a gente trabalha só pontos altos, é a mesma sequência. Você vai fazer isso até de novo, chegou para fechar a carreira, a gente completa com 2 pontos altos e fecha a carreira com meio ponto alto. Então, ó, cheguei no final, vou no mesmo buracão do início, que tá as 3 correntinhas, coloco 2 pontos altos, laço, venho na terceira correntinha de subida, trago, laço e tiro todas as alças, fechando com um meio ponto alto, que a gente chama. A lógica das carreiras para essa parte da pala é isso. Você vai repetir e eu vou fazer 3 carreiras com essa minha cor quartzo, que é a rosinha, tá? Quando você terminar a terceira carreira, fechou, passa mais uma correntinha, corta o fio para poder arrematar desse jeito e vai ficar assim. Agora eu vou colocar a segunda cor, porque nessa composição a troca de cor vai ser sempre usar 3 carreiras de cada cor para fazer as faixas, né, desse listrado do mesmo tamanho. Então, fiz as 3 primeiras no rosa e agora eu vou fazer mais 3 com a cor doce de leite. Fixo o fio como, gente? Faço um nozinho no buraquinho de quina onde eu terminei a carreira, trago o fio de trás para frente, subo as 3 correntinhas, laço, coloco mais um ponto alto no buracão de quina, o mesmo jeito do esquema que eu mostrei para vocês anteriormente, e você vai seguir o mesmo passo a passo que eu mostrei, fazendo mais 3 carreiras com a segunda cor. Então, aqui, gente, eu fiz 3 carreiras com rosa, 3 carreiras com a doce de leite e mais 2 com rosa. Por quê? Porque para o tamanho P, essa medida foi suficiente para a gente fazer o fechamento embaixo do braço, na axila, para ter a nossa divisão de corpo e de manga. Vou deixar na tela para vocês essa medida na diagonal para os seus manequins e aumentos de manequim. Feito o tamanho desejado, lembrando de sempre seguir 3 carreiras de cada cor. Não importa se chegou nesse tamanho, você vai parar e picotar essa quantidade. A gente vai unir os 2 cantinhos com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas. E aí, a gente vai trabalhar circular agora para crescer o corpo da peça. Então, nessa lateral, eu vou seguir fazendo um ponto alto por cada base até eu chegar nos 2 cantinhos da quina do outro lado. E a gente vai construir um ponto alto fixando as 2 abas, para já fazer a junção. Então, aqui eu subi as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto no buraco de quina, porque senão ele fica um buraco ali, tá? E depois segue fazendo um ponto alto para cada base, até chegar aqui do outro lado. Você vai laçar como se fosse fazer o ponto alto, colocar no buracão desta quina desse lado e no mesmo junto aqui do outro lado também. Vai direto colocando a agulha ali para poder laçar as 2 bases e fazer o ponto alto juntando, ó. Já faz essa costurinha aqui, deixando esse espaço que vai ser a separação do braço. Depois da junção, ó, faz um ponto alto nesse buraco de quina, quando você virou o sentido, porque se você passar direto para a base do ponto alto, ele fica um espaço feio aqui, então não esquece dele. E aí, segue fazendo um ponto alto para cada pontinho, até a gente chegar onde a gente começou as correntinhas, e a gente vai fechar a carreira, ou na terceira correntinha de subida, ou, se você quiser, na cabeça do primeiro ponto alto que tá do lado, ó. Vou colocar aqui, faça um ponto baixíssimo. E aí, a gente sobe 3 correntinhas e começa a fazer de forma circular o ponto alto.
Aqui no meu caso, ó, eu terminei as 3 carreiras de troca de cor. Então, eu faço uma correntinha, corto, faço arremate. E no mesmo lugar, eu vou fixar o fio com a segunda cor e fazer 3 carreirinhas com doce de leite. E aí, eu vou seguir o comprimento que eu quero, intercalando de 3 em 3 carreiras, trocando a cor, tá? Só dando um nozinho e trocando a cor. Então, aqui, ó, eu vou repetir isso até o comprimento total que eu quero na minha blusa. Eu vou fazer e vou mostrar as medidas pra vocês. E nessa parte da saída do braço, a gente também vai crescer de forma circular as nossas mangas. Olha que bonito aqui, ó. Cresci no meu comprimento, no P, tá? Que não fica muito mais comprido. E deu um total, sem o acabamento, que eu já vou mostrar pra vocês, de 34 centímetros, medindo desde o começo, tá? Se você quiser fazer maior, já sabe, adquira mais novelos para fazer as suas adaptações. Aqui o que eu deixei na tabela para vocês, ó, essa medida na diagonal. O tamanho P dá uns 16, 17 centímetros. Cada aumento de manequim, você pode ir aumentando 2 centímetros a mais antes de você fazer aquela carreira que eu mostrei, de fechar a divisão para a saída do braço. Então, um M você pode fazer 19, um G 21, um GG 23 ou mais, ou ir aumentando e vestindo. Isso daqui você pode fazer adaptação conforme você queira. Cada vez que a gente aumenta essa diagonal, você aumenta proporcionalmente a circunferência total. Então, vale lembrar isso caso você queira mudar aí a receita e adaptar do seu jeito. Para manga, o único ponto de atenção é, ao invés de fazer esse início da primeira cor com 3 carreiras, eu coloquei 5 aqui no rosa, tá? Por quê? Porque quando a gente abaixa o braço, ele dá a diferença de altura, né? Por causa da proporção do corpo. Então, quando a gente fecha o braço no corpo, se fosse 3 carreiras, as faixas da manga iam ficar muito tortas em comparação do corpo. Então, eu dei uma ajustada conforme eu fui fazendo pra mim. E deixei esse começo ali da manga, nessa cor que foi a da divisão, com 5 carreiras, pra não ficar assim, tá? É só por causa disso. Ah, não me importa se ficar torto. Aí você pode seguir 3 e 3 carreiras, tá, gente? De cada cor. Mas aqui eu coloquei 5 carreiras do rosa e depois voltei a intercalar 3 carreiras de cada cores até o comprimento total da manga. Aqui na manga, pra mim, eu vou medir pra vocês, ó, desde lá do comecinho, vai dar uns 44 centímetros. Lembrando, você pode fazer maior ou menor, sem manga, do jeito que você quiser adaptar. E aí, agora, a gente vai fazer e aprender este ponto de acabamento que eu vou colocar na barra, no final das mangas e também no decote. Então, aqui eu escolhi fazer com a sequência de troca de cor, a barra, mas você pode fazer com a mesma cor e adaptar também, tá? São 2 carreiras desse ponto para formar essas bolinhas. Então, eu vou ter 2 carreiras para fazer o acabamento ali na barra. Vou usar o mesmo acabamento aqui nos punhos, né? No nosso comprimento da manga. E aqui eu escolhi passar um acabamento aqui também, porque eu achei que ficou uma pala bem aberta. Lógico, você pode deixar aqui em cima sem acabamento também, tá? Mas eu vou passar ali. Então, para fazer este acabamento, a gente faz uma correntinha de subida a um ponto baixo no mesmo lugar. Laço, coloco na mesma base, trago o fio. Laço uma segunda vez, trouxe o fio. Laço uma terceira vez, tudo na mesma base, trouxe o fio. Vai ficar esse conjunto. Laça e tira todas as alças e passa uma correntinha. Nós vamos pular 2 bases, na terceira um ponto baixo, e aí eu repito. Então, eu laço, coloco na base, trouxe uma vez, laço uma segunda, laço uma terceira e laço uma quarta vez para tirar todas as alças e depois fechar com uma correntinha. Pulo 2 bases e na terceira faço um ponto baixo e eu vou repetindo esse processo. Faço isso até dar toda essa volta e quando eu chegar aqui no final, ó, fiz o último conjuntinho, pulei 2, fiz um ponto baixo. Vou fechar a carreira onde tá o ponto baixo que eu iniciei, tá bem aqui. Coloco a minha agulha e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, faço um ponto baixo e eu vou repetir o mesmo jeito. Porém, a pega, quando a gente tomba essa bolinha, é um pouquinho diferente. Então, ó, vou fazer as 3 laçadinhas para fazer a bolinha do ponto, laço, tiro tudo, passo uma corrente. Tá vendo esse espaço que ficou entre as bolinhas? Eu vou enroscar neste espaço agora para fazer o ponto baixo. E aí, eu volto e faço as laçadas, ó, nesse mesmo lugar, ó. Laço, vou colocando a segunda laçadinha, a terceira, laço, tiro tudo e passo a correntinha. Tomba essa bolinha, ó,
o próximo buracão ali embaixo vai ser onde eu vou fazer a pega para fazer o ponto baixo. E vou seguir a sequência assim, ó. Vai ficar essas duas carreiras, uma sobre a outra, com esse ponto, pra gente fazer o nosso acabamento. Faço toda essa volta e depois eu fecho com um ponto baixíssimo ali naquele ponto baixo que a gente começou. Faço uma correntinha ali, corto o meu fio e puxo para fazer o arremate. E aí você vai repetir esse acabamento tanto lá embaixo quanto nos punhos, e também eu vou passar aqui em cima. Aqui em cima a gente tem um detalhe, como a gente vai estar pegando no avesso da correntinha, a gente vai trabalhar, ó, pegando no meio do ponto alto aqui para fazer. Por quê? Porque se eu pego para fazer essas voltas de acabamento no avesso da correntinha, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Se a gente pega só na corrente, ele começa a esgarçar e fica muito feio esse acabamento. Então, a gente vai colocar a agulha, ó, no meio do ponto alto para fazer a nossa base da pega e fazer o mesmo pontinho de bolinha que eu mostrei anteriormente para vocês. Eu vou seguir fazendo por toda essa volta aqui nessa parte da minha pala, então eu sigo normal, fazendo ponto de acabamento igual eu mostrei. E aí a nossa peça vai estar pronta, tá? Dos acabamentos. Claro, faz os dois lados dos bracitos. Vai ficar assim terminada a nossa peça com esse listrado maravilhoso, utilizando esse fio lançamento, que é o fio In Love da Círculo. Tem outras cores também, então você pode com certeza fazer outras mesclas de cores ou até com uma cor inteira. E claro, utilize a nossa hashtag Sempre Círculo quando vocês fizerem. Beijo!